Olá, caros ouvintes. Nós vamos falar agora sobre a figura do amicus curiae. O amicus curiae, ele é uma novidade e não é uma novidade. É uma novidade se nós formos pensar que o Código do Processo Civil anterior não previa a figura do amicus curiae. Mas ele não é uma novidade porque ele já estava previsto no sistema para situações específicas, ações de controle de constitucionalidade, intervenção do CAD como amicus curiae em processos de defesa da concorrência. Mas o Código do Processo Civil, ele passou a prever o amicus curiae e, mais do que isso, ele passou a generalizar a sua participação, tornando-a possível em qualquer processo. Mas o que seria, então, esse amicus curiae? Bom, amicus curiae é uma figura que vem de lá do direito anglo-saxão e que pode ser traduzida como amigo da corte. Por que amigo da corte? Porque ele está cooperando, ele está ajudando, ele está intervindo no processo para fornecer subsídios, para fornecer maiores elementos, para que o juiz possa decidir com maior conhecimento de causa. O amicus curiae, ele está previsto no Código do Processo como uma das modalidades de intervenção de terceiros. Embora haja alguma discussão sobre a sua natureza jurídica, mas não importa, pragmaticamente nós podemos considerá-lo como uma intervenção de terceiros. Para entender o amicus curiae, é bom a gente pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo já antigo da ação de controle de constitucionalidade. Então, vamos lá, uma ação direta de inconstitucionalidade discutindo a lei da Maria da Penha, se ela é ou não constitucional. Bom, nós podemos imaginar perfeitamente alguma entidade de defesa da mulher pedindo a intervenção nesse processo para poder fornecer elementos, subsídios. Por exemplo, fornecer estudos sobre violência doméstica, pesquisas a respeito, estudos sobre as maneiras de proteger a mulher, tudo isso pode ser relevante para se formar, no caso o Supremo Tribunal Federal, formar um convencimento e um conhecimento melhor da causa para poder decidir melhor. A gente percebe, por isso, que a finalidade da presença do amicus curiae é justamente incrementar o contraditório, ampliar o conhecimento do juiz. Isso se torna particularmente importante naquelas ações que podem ter, cujo resultado pode ter uma repercussão para outras pessoas ou para outros processos. E é a partir disso que a gente vê por que o Código de Processo Civil novo fez questão de introduzir no seu texto a figura do amicus curiae. O Código de Processo Civil novo, ele é muito preocupado com o contraditório, e o amicus curiae incrementa o contraditório. O Código de Processo Civil novo estabelece uma série de mecanismos de fixação de precedente. E nesses casos de fixação de precedente, nós vamos ter um resultado que vai ser aplicável para outros processos tantos. Portanto, a presença de alguém fornecendo mais elementos para a decisão do juiz ser de melhor qualidade é muito bem-vinda. O amicus curiae, ele está detalhado no Código do Processo e ele prevê, por exemplo, que o juiz ele pode determinar de ofício a sua participação ou pode aceitar o seu pedido de intervenção. Ele não tem uma previsão exatamente do momento em que ele pode ingressar no processo. Vai depender do juiz. Ele só vai admitir se a participação dele puder ser útil. E vai ser útil se ele chegar a tempo. Então, por exemplo, nós já tivemos pedido de intervenção de amicus curiae recusado porque o relator já tinha mandado o processo para a mesa para julgamento. Ou seja, a presença do amicus curiae nesse momento do processo não ia poder auxiliar em nada. Além disso, nós temos aquela questão. Falou, bom, o que o amicus curiae pode efetivamente fazer? Claro que ele pode peticionar, apresentar documentos, elementos, mas ele pode recorrer? Não, diz o Código do Processo Civil que ele não pode recorrer. Ele não pode recorrer a não ser para opor embargos de declaração ou então no caso específico do incidente de resolução de demandas repetitivas. Nesse caso, como é um mecanismo muito importante de fixação de precedente, o legislador ele quer incrementar ainda a possibilidade de participação do amicus curiae ou os seus poderes dentro do processo. Então, ele admite a sua participação, inclusive para interpor recursos. Há muitos detalhes a respeito do amicus curiae, é uma figura interessante que
tem muito ainda para ser desenvolvida na doutrina e na jurisprudência, e eu remeto os leitores ao capítulo Intervenção de Terceiros no livro Teoria Geral do Processo Contemporâneo, onde tudo isso é mais detalhado. Muito obrigado.